Deus nosso Pai, infinito amor e bondade, Deus de misericórdia e justiça infinitas, nós estamos aqui agradecidos mais uma vez, Senhor, por estarmos reunidos em corpos e em pensamentos, e mais neste momento para darmos início ao tratamento que começa desde o momento do estudo, ambientando os nossos pensares para o assunto de interesse máximo, que é o espiritual. Auxilia-nos, Senhor, em nossa concentração nesta hora, e que possamos, assim, concentrados, sintonizados com o trabalho deste momento, então realizarmos mais esta atividade em nosso grupo. Abençoe a todos aqui presentes, os espíritos encarnados e desencarnados. Extensiva essas bênçãos às famílias aqui representadas. Assim seja. Hoje vamos então estudar o capítulo Ilusão do livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, na psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Ilusão. Vamos ler o primeiro parágrafo. A criatura humana que modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros estabelece para si própria metas ilusórias na vida. Esquece-se, entretanto, de que suas experiências são únicas, como também únicas são suas reações, e de que o constante estado de desencontro e aflição é subproduto das tentativas de concretizar essas suas irrealidades. Esse primeiro parágrafo, quando eu estava lendo, estudando em casa, ele me fez remeter a uma reflexão que eu havia colocado no Facebook em 24 de junho de 2021, que é o seguinte: o que nós devemos fazer a nós, Que tipo de pessoa sou? Vivo me preocupando em agradar a todos, usando da arte da camuflagem, dependendo das circunstâncias, a fim de ser aceito? Ou sou eu mesmo, sem me preocupar com o que os outros pensam, dando atenção apenas à consciência? Quando eu fiz essa reflexão, eu me recordo que teve uma pessoa que colocou lá nos comentários, o seguinte: a maioria falando que se preocupava com a consciência e tal, e as pessoas foi bem honesta com ela mesma. Não quero dizer que as outras não tenham sido, mas ela foi bem honesta e colocou assim: eu me preocupo em fazer com que todos que estão ao meu redor estejam felizes. Para isso eu me esforço para estar agradando a todos. Aí eu respondi: obrigado pela honestidade sua com você mesmo, mas entretanto, até que ponto isso te faz buscar ir além da sua capacidade? Até que ponto isso é saudável? Aí a pessoa colocou: realmente, saudável não é. Então, cabe para nós também. Como nós estamos agindo? Será que nós estamos agindo querendo agradar a todo mundo, querendo fazer tudo para que todos falem, de nós como pessoas especiais, mas isso acaba por nos desgastar imensamente? E aí a gente volta ao velho ditado, Nem Jesus agradou a todos. Por que nós vamos agradar a todos?
Então isso fala muito dessa ilusão de acharmos que vamos estar realizando experiências que não são nossas. Por isso o Hamed coloca: as experiências são únicas. Cada ser humano, cada criatura na Terra tem o seu cabedal de experiência. Nós não vamos viver experiências pelos outros. E ele continua, no segundo parágrafo: constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou os fatos de nossa vida que nos são inadmissíveis. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota. Portanto, negamos invariavelmente a fim de amortecer nossa alma das sobrecargas emocionais, né? Esse mecanismo de defesa, ele é um de tantos outros, né? Ele aqui, o Hamed fala da negação. A negação é quando as pessoas não conseguem encarar a realidade e elas acabam por recusar a admitir verdades que são óbvias. Elas entram em estado de negação. O Freud, em seus trabalhos sobre neurose, psicose, perversão, ele já dizia que ao negar algo de fato, o sujeito está afirmando que se trata de uma relação de sentido que preferiria reprimir. E aí ele vai citar mulheres que sofreram atos abusivos no sentido sexual e que se lembravam de quem havia feito, e quando se falava sobre o assunto elas negavam, ou negavam lembrar, ou negavam que aquele homem havia realizado tal ato abusivo com elas. Ele cita o dependente em álcool, que muitas vezes nega que a sua impotência sexual provém do fato do exagero que ele teve com relação à bebida alcoólica. O histérico que nega que está com diversos conflitos internos e se converte em sintomas no corpo e nega esses tipos de conflitos, seja com parentes, seja com ele mesmo, com ela mesma, seja em situações de trabalho. Então a negação é esse mecanismo psicológico de defesa, em que muitas vezes quando uma pessoa, em um momento terapêutico, pergunta-se algo, né, e ela nega, Freud dá um exemplo muito chocante até, quando ele falava assim: se no momento de análise uma pessoa diz, quando perguntado, você tem um desejo de matar seu pai ou sua mãe, e a pessoa diz não, obviamente, se nos perguntarem isso, a primeira resposta é negativa, mas psicologicamente pode haver sim um desejo de matar, mas não é matar fisicamente, é matar determinados momentos, é matar, é querer que determinado fato não existisse, não tivesse acontecido. Um dependente químico em substâncias psicoativas, em drogas, negam muitas vezes, precisam de ajuda, não se reconhecem pessoas doentes, pessoas também, né, com as drogas lícitas, o álcool e o tabaco,
Não, eu paro de fumar, eu paro de beber a hora que eu quero. Eu me controlo. Eu não preciso de tratamento. Se não está dizendo sim, eu preciso de tratamento. Então a negação nesse sentido, né, tem a ver com esses tipos de situações. E o Hamed no parágrafo 4 vai dizer assim: um exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição. Aliás, querer ser um modelo perfeito. Essa abstração ilusória as coloca em situação desesperadora. Trata-se de um processo neurótico que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal do seu fracasso e a interpretem como uma rejeição pessoal. Vamos continuar no parágrafo 5. O ser humano supercrítico tem uma necessidade compulsória de ser considerado irrepreensível. Sua incapacidade de aceitar os outros como são é reflexo de sua incapacidade de aceitar a si próprio. Sua busca doentia da perfeição é uma projeção de suas próprias exigências internas. O perfeccionismo é, por certo, a mais comum das ilusões, e inquestionavelmente uma das mais catastróficas, quando interfere nos relacionamentos humanos. Uma pessoa perfeita exigirá apenas companheiros perfeitos. Né? Isso tem muito a ver aqui no caso de pessoas, né? Não vamos dizer que sejam todos os casos, mas tem muito a ver nas pessoas que sofrem, por exemplo, do transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas extremamente perfeccionistas. São pessoas que buscam externalizar em atos muitas vezes ritualísticos, né? E que tem muito a ver, na maioria das vezes, com atos ritualísticos em um sentido religioso mesmo. Por isso Freud falava que a religião leva a uma neurose obsessiva. Não concordo com Freud no sentido de que isso é universal, né? Mas não posso discordar dele de forma total, até porque em clínica atendo pacientes com transtorno obsessivo compulsivo e são pessoas que têm ritos religiosos extremos e são pessoas que frequentam igrejas. A religião para essas pessoas definitivamente não fez bem. Não fez bem. Ah, Léo, mas não fez bem por quê? Porque não estão indo a fundo. Elas não estão buscando focar. E o próprio ato de se ter ritos dentro de determinadas igrejas reforça nelas os próprios atos rituais. Em outras, já é o caso contrário. Quando elas saem da igreja, retornam àquela religião, estão, né, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo e vão, né, seguir, muitas melhoram, começam a olhar para elas. Mas essa é a questão. É o olhar para si mesmos. E não se colocar apenas numa posição de estou absolvido dos meus pecados, ou ajoelhei e Deus me perdoou e está tudo certo. É olhar, é entender os motivos profundos de suas ações. E para a pessoa fazer isso, ela muitas vezes não faz isso sozinha. Precisa de auxílio psicoterapêutico. E aqui, quando ele fala, né, que o perfeccionismo interfere nos relacionamentos humanos, uma
pessoa perfeita exigirá apenas companheiros perfeitos. Uma pessoa que quer perfeição, ela quer uma pessoa perfeita ao lado dela. Ela não vai aceitar uma pessoa que não seja perfeita. Só que a gente se pergunta, onde nós vamos encontrar a pessoa perfeita? Não vai, porque nem a própria pessoa é perfeita. Ela vai ficar sozinha e não vai dar certo com ninguém. Ou vai ter relacionamentos cada vez mais conturbados. Porque é preciso compreender que enquanto seres humanos temos defeitos e qualidades. Um dia eu falei para uma pessoa assim, que estava falando, né, uma pessoa perfeccionista, eu disse, olha só, Jesus e as pessoas perfeccionistas eram, né, de uma denominação cristã evangélica e tinha um entendimento do dogma da Santíssima Trindade, né? Então Jesus era Deus para essas pessoas, algo que nós espíritas não temos essa crença. No Espiritismo não há Santíssima Trindade. Jesus é filho de Deus, tanto quanto nós, né? Veio em carne e osso, passou o que passou, e desencarnou e apareceu em espírito. E aí a pessoa fala assim, mas Jesus disse para nós não julgarmos. Está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. E aí eu falei assim, Jesus falou isso, é verdade. Mas dentro da sua crença, reflita que Jesus, em determinados momentos, em muitos momentos, ele atuou com a natureza humana, não ofendia a crença da pessoa. Né? Porque quem acredita que Jesus é Deus diz assim, Jesus tem natureza divina e natureza humana. Aí eu coloquei assim, ele agiu na sua natureza humana. E na sua natureza humana, ele observava os defeitos de determinadas pessoas que queriam escorraçá-lo, que queriam levá-lo à morte, né? Antecipar um momento. E ele falava alto mesmo. Ai de vós, escribas. Ai de vós, fariseus hipócritas. Raça de víboras. Será que Jesus falou isso de forma docinha, naqueles tempos? Será que ele falou raça de víboras, ai de vós hipócritas? Eu não vejo dessa forma não, pode até ser, mas eu vejo ele sendo bem ali, brigão mesmo. Quando ele viu lá as pessoas, como hoje tem um monte de gente fazendo também, vendendo as coisas no templo, usando a sinagoga judaica, o templo de Jerusalém para oferecer lucros, para ganhar dinheiro. Ele chega, tomba as mesas, está lá nos evangelhos, chicoteia e fala, não fazeis da casa do meu pai casa de ladrões. Esse templo é sagrado. Ele está falando do quê? Estão chamando as pessoas de ladrões. Ele estava observando os defeitos. Já falei para a pessoa, por que você está falando isso? Eu estou falando porque se Jesus, na sua natureza humana, como você entende, agiu dessa forma, não seria contraditório você se cobrar tanto para ser tão perfeito? Para fazer tudo tão certo? Fala. Eles falam para não julgar, mas quem mais julga as pessoas são as pessoas com foco maior do protestatismo. Eles têm, eu vejo assim, pelo menos, um senso de superioridade moral, parece que eles estão numa curva acima do restante do mundo, e eles podem olhar a pessoa com poder, poderio, eles com evangelho.
ao falar de um lugar, eles deveriam refletir que eles são quem mais julga as pessoas. Tem as questões, né? Que as questões, muitas vezes, que a pessoa interpreta, né? Eu creio no Senhor Jesus, eu e minha casa estamos salvos. Então, os mais, né? São profanos, são do mundo, estão nas mãos do diabo. E isso gera essa superioridade. Vamos para... Um senso de superioridade. Um senso de superioridade. Um senso, realmente. Obrigado. Um senso de superioridade. Mas vamos para nós espíritas também. Quanto, né? Eles têm, assim, até porque é um número também maior, né? Mas dentro do ambiente espírita, quantas vezes, né? Nós também, às vezes, nos consideramos superiores quando falamos assim: mas a pessoa não tem as informações que nós temos. Mas só por nós termos as informações, claro, são informações excelentes, são informações verdadeiras, são informações que nos abrem muitos horizontes. Mas isso não há de nos fazer superiores. Não devemos ter esse senso de superioridade por conta disso. Muito pelo contrário, temos que lembrar de Jesus, né? Aquele a quem mais foi dado, dele mais será exigido, né? Então, nós temos que olhar isso. Sim, né? Não vê a trave que está no seu próprio olho, mas vê o cisco, né? Que está no olho do outro, né? Até tivemos um estudo sobre isso aí. Realmente, filho, acontece muito dessas questões de senso de superioridade, né? Entre cristãos evangélicos, entre espíritas, entre pessoas, né, que venham a se colocar em determinadas sociedades chamadas hoje de discretas, né, ordens iniciáticas, né, e as pessoas se colocando como superiores, né. Por isso que no campo, falo do meu campo profissional, né, no campo da análise, da psicoterapia, por exemplo, onde você tem uma escuta não julgadora, vem muito esse trabalho de, ao escutar pessoas que estão tendo determinadas dificuldades, não nos colocarmos como superiores a elas, mas nos colocarmos no exercício da empatia, né? Buscarmos compreender o lugar que aquelas pessoas estão. Não estamos no lugar delas, mas compreender o lugar em que elas se encontram. Isso é uma observação que se fez muito importante. E aqui no capítulo, né? No parágrafo 6, ele diz assim: prestem atenção, agora prestem atenção, que isso aqui é muito sério. Isso aqui acontece na vida, acho que de todo mundo. Seja gente como, vamos botar entre aspas, vítimas, seja gente como algoz. A sensação de que podemos controlar a vida de parentes e amigos também é uma das mais frequentes ilusões, e nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar e compreender. A ação de controlar os outros se transforma, com o passar do tempo, em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições. Se continuarmos a manter essa atitude manipuladora, veremos em breve se extinguir o amor dos que convivem conosco. Eles poderão permanecer ao nosso lado por fidelidade, jamais por carinho e prazer. Olha que coisa séria. Uma pessoa que quer controlar a vida, né, de parentes, de amigos, é uma pessoa imatura psicologicamente. E quando uma pessoa tem maturidade psicológica, essa pessoa vai entender que um parente, um amigo, uma amiga não tem condições, muitas vezes, não está em um nível de consciência para responder a nós como nós achávamos que ela deveria responder. Para ela fazer por nós aquilo que, ou fazer algum ato que nós consideramos, né, de melhor bom senso. Quando a gente alcança
essa compreensão, nós vamos também ter uma real tolerância aos atos, às atitudes, aos movimentos daquela pessoa. Mas quando somos imaturos psicologicamente, exigimos que determinadas pessoas ajam conosco conforme nós achamos que elas deveriam agir. Só que elas não são o que nós achamos. Elas são o que elas são. E aí eu lembro daquela frase que Chico Xavier disse, e que na internet, né, circula muito: aceito os outros como são e dou a mim o direito de ser eu mesmo. E ele não só falou, o Chico exemplificou isso, né? Respeitando a toda e qualquer pessoa como ela era, né? Pessoas que o Chico respeitava, sejam essas pessoas estivessem encarnadas ou desencarnadas. E é muito duro, né, quando nós não respondemos, né, dessa maneira. A expectativa, sim, é duro quando nós não respondemos à expectativa, né, e quando nós também não respondemos a essa maturidade, né, psicológica, nós não conseguimos, né, discernir isso, né? Esses dias conversava com um companheiro espírita de muitos anos, e aí ele veio colocando algumas coisas nessas questões de política, né? Essa polarização política. E diferentemente de mim, Ana Cristina, diferentemente de mim, de Elvio, né? Por exemplo, que temos visões políticas em alguns campos diferenciados, em alguns campos convergem, em alguns campos são diferenciados, né? E nós nos respeitamos, nós conversamos. Esse companheiro veio conversar, falando sobre espiritismo e tal, entrou num campo político, ele entrou. E quando eu dei uma resposta que não correspondeu ao que ele achou, né, que eu deveria compreender, mas meu entendimento é totalmente diverso, a atitude dele foi de maturidade psicológica, me bloqueou. Primeiro, veio me atacando, usando o argumento ad hominem em filosofia, né? Um argumento ofensivo. E eu coloquei só para ele, foi a última resposta que eu dei: olha, você não colocou argumentos, agora você está indo com um argumento ad hominem, você está indo com um argumento ofensivo, falando de questões de minha vida pessoal, em que nesse momento você não sabe o que está acontecendo. Isso não cabe a você colocar nesse momento. E falei isso, ele ouviu, né, na última ligação, e depois em áudio falou mais alguma coisa, eu expliquei mais alguma coisa no WhatsApp, e aí, né, fui mandar mensagem de novo, não estava lá mais o fato dele estar visualizando, e não dava nem 2 traços. Me bloqueou. É uma atitude imatura. É uma atitude imatura. Por quê? É uma pessoa que não consegue conversar com uma outra que exponha nesse campo da política uma visão diferente. Isso é imaturidade psicológica. Mas é só no campo da política? Não. Isso é em vários campos. Nós temos que alongar nossas mentes, né? Ampliar os nossos horizontes para buscarmos tentar compreender como é o pensamento da outra pessoa, mesmo que nós não concordemos, né? Mas também não brigarmos, né? Não bloquearmos, né? Eu não quero bloquear porque eu não quero saber de ouvir isso dessa pessoa, né? Como que fulano não entende determinada coisa, né?
E o Hamed, aqui no 9º parágrafo, ele fala assim: escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação. A fé tem sinceridade, e quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamo-los. Certamente esquecemos-nos de que somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Acabamos de dar um exemplo, né, prático da nossa vida pessoal sobre isso. E aqui no parágrafo 13 ele diz o seguinte: não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos os únicos responsáveis, cada um de nós, pela qualidade de vida que experimentamos aqui e agora. Nós somos os únicos responsáveis, por quê? Porque nós somos, pelo menos devemos ser, né, os donos das nossas vidas, os donos das nossas ações, das nossas atitudes, e a partir disso também nos responsabilizarmos pelas consequências dos nossos atos. Isso está lá, né, no Novo Testamento, quando se diz assim, no Evangelho segundo Lucas: dá conta da tua administração. Cada um deve dar conta da sua administração. E o que é administrar? Se não estarmos organizando, estarmos fazendo planejamentos, estarmos colocando em ordem o que está bagunçado. Administrar tem a ver com essas três coisas e com muitas outras coisas mais. Se nós não administrarmos nossas finanças, como que nós vamos ter uma qualidade de vida em que nossas mentes não fiquem preocupadas porque eu estou devendo fulano, cicrano, tal empresa, porque estou realmente exacerbando os meus gastos para além daquilo que eu posso. Estou gastando além do que ganho. Isso financeiramente e psicologicamente. Até que ponto nós estamos indo além daquilo que nós somos capazes? E se nós só temos capacidade até aqui, eu não tenho como ir além. Porque a minha capacidade tem limites. E minha capacidade tem limites na medida em que o outro, a outra pessoa, ela vai seguir pela sua experiência. Até um ponto em que, se eu oriento, se eu falo, se eu aconselho, e não se segue, meu ponto foi até ali. Se segue, ótimo, está seguindo, mas meu ponto é até ali também. Eu não posso ir além. Eu não posso dizer mais agora que você está seguindo esse caminho, faça isso e aquilo outro. A gente aconselha, a gente orienta. E espera, né, quando a pessoa aceita, que ela vá seguindo, né, cada vez melhor por aquele caminho. Mas é ela que segue. Nós não vamos poder estar juntos o tempo todo e como que algemados aquela pessoa para que a pessoa faça aquilo que a gente, né, tem realmente por melhor para ela. Bom, e para nós irmos terminando, só ler esse parágrafo 14. Procuremos auscultar nossas percepções interiores, usando nossos sentidos mais profundos e observando o que nos mostram as leis naturais estabelecidas em nossa consciência. Confiar no sentimento de justiça que sai do coração, conforme asseveram os guias da humanidade,
é promover a independência de nossos pensamentos e viver com senso de realidade. Aliás, são essas as características mais importantes das pessoas espiritualmente maduras. William, o senso de superioridade é totalmente contrário ao senso de realidade. Por isso o julgamento, né? Você colocou de muitos de outros credos, né? Vamos encerrando, né? Fazer nossa oração, que essas reflexões vai ficar gravado, quem quiser, né? No Facebook, na página do GESP, pode estar reouvindo, né? Eu posto lá nos grupos do WhatsApp também. Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos agradecidos, Senhor, por mais um momento de estudos, de reflexões, e também, Senhor, de reflexões que levam à percepção maior de nós mesmos, de reflexões que levam a um olhar mais amplo e de tolerância para com outros, e assim venhamos a transcender os nossos egos, direcionando nossos olhares para aquelas outras pessoas nas quais devemos ver a Tua face, ó Deus, e realizarmos por elas o que dentro de nossas capacidades haveremos de conseguir. Pedimos Tuas bênçãos mais uma vez, Senhor, para os espíritos encarnados e desencarnados aqui presentes, para os obsessores, pelos parentes, em especial as mães desses mesmos obsessores, para aqueles espíritos guias que passam conosco os momentos de alegria, de tristeza, de dificuldades, buscando nos inspirar para que tenhamos atitudes melhores. Ajude-nos, ó Deus, a sermos obedientes às leis vossas que estão em nossas consciências e assim também buscarmos corresponder às inspirações desses amigos invisíveis que só desejam que venhamos a galgar mais um passo na escada da evolução. Assim seja. Uma boa noite aqui a quem está acompanhando online. Eu estou vendo aqui Neide, Denise, Kleber, Eliette. Muita paz a vocês. Lúcia também.